Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Mendes e esta é mais uma Aproxim, que é uma técnica energética grupal, patrocinada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? Falar um pouco mais sobre o que é a Aproxim, né? A Aproxim, que, como eu falei antes, é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância realizada desde 2003, né? Essa técnica de exteriorização de energia em prol do planeta, em prol de outras pessoas. Você pode comprar o nosso livro Assistência Planetária Aproxim, Assistência Energética Planetária Aproxim, onde você vai ter todos os dados para poder montar um grupo também, né? E fazer essa assistência no dia da semana que você quiser, com seus amigos, com sua denominação, né? Se você quiser participar conosco, dê pausa nesse vídeo agora, leia esse QR Code e entre na nossa lojinha Evolua App, onde você vai comprar dois cursos, Introdução à Conscienciologia e Reorganizações Extrafísicas, e você poderá conosco trabalhar às segundas-feiras, né? Fazendo essa exteriorização de energia, esse trabalho em prol de outras pessoas, né? Estamos na sexta fase, a Procine acontece toda segunda-feira, entre 18h50 e 8h05. Estamos na fase da desassimilação e entramos nessa videoconferência que você está assistindo agora, né? E relatamos, né, o que nós participamos, né? Muitos participantes relatam, eu também já tive essa experiência de se encontrar com outros participantes em projeção, saída do corpo, relatos de clarividência, clareaudiência, retrocognições eu já tive de vidas passadas, né? E se você quiser saber o que é Conscienciologia e outros fenômenos, entre naquele link, né? Volte ali um pouquinho e vá na nossa loja e compre os cursos. Temos mais de 40 cursos sobre Conscienciologia e outros assuntos. Estou aguardando agora os demais componentes. Nossa sede é Jundiaí, São Paulo, e eles vão estar conosco aqui para fazer os relatos, né? E, claro, curta, comente, compartilhe, para dar mais vazão ao nosso material, né? Para que outras pessoas possam ver, tá ok? Estamos só aguardando os demais. Só um instante. Ok, nesse instante vamos dar continuidade. O pessoal de Jundiaí, São Paulo, vai trazer os relatos deles primeiro. Tânia, pode assumir daí. Olá, Carlos, boa noite a todos. Fiz uma excelente preparação, exteriorizei muita energia para o campo, porque já senti ele muito lotado desde o início. Recebi no arco da Silvana, recebi uma energia quente, acolhedora, muito fraterna, senti arrepios na cabeça e expansão no meu campo. Agradeço bastante. E eu pude, assim, ter a percepção que tinha três amparadores atrás da Silvana. E nós duas recebemos. Você recebeu e eu recebi também no mesmo momento. Agradeço aí para a equipe toda. No pilar energético, ele girava, né? Girava assim lentamente, e eu pude ver que ele estava bastante, assim, com muita luz, bastante. E nesse momento eu coloquei, né, os assistidos, né, no campo, e eu ouvi muitas vozes, pessoas orando, grande multidão, e depois já veio o Fiexes grupal da Procim, e um grande parambulatório estava lotado de consciências, de consciex para serem assistidas e encaminhadas. Das energias, eu recebi bastante energia, e desde a UFIEX, né, eu senti, assim, muita consciência no campo, como eu falei, assim, elas eram tão, era quase que palpável, eu senti, assim, eu tive uma percepção que entrou uma turma grande ali, aí eu até abri o olho, quando eu abri o olho, eu vi a Isabel olhando para mim. Aí ela foi e sentou no colchão, ali no colchão. Mas é uma multidão imensa, assim, que passava por aqui, assim. Eu falei, gente, está sendo até palpável, de tanta consciência que tinha. E estava tudo lotado. O campo, né, muita movimentação e muitas vozes para todos os lados.
Eu senti nesse momento dor de cabeça, acoplamentos e depois desacoplamentos. Fiz bastante trabalho energético, né? Exteriorizei muita energia. No Bolsão Fase 5, parte um, quadrante, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o Brasil, para os conflitos, para o planeta como um todo. E fiquei exteriorizando até quase o final do Bolsão. Depois, no Bolsão Fase 2, que já é a parte do projeto SETA, eu senti assim, muita movimentação novamente, vários amparadores ao redor, e como que me apagaram. Sabe quando você sente assim que te apagam, coisa que é mais difícil acontecer ao não ficar lúcida, né? Assim, quando tem a parte prática. E eu senti assim, mexeram muito, muito, mexeram na minha cabeça, aqui do lado esquerdo, mexeram do lado direito, enfim, foi muito mexida, fizeram muita coisa aí, e agradeço ali, né, aí pela assistência recebida. E daí, no final, eu fiquei exteriorizando bastante energia para os demais, né, aproximadores, para os demais que estão no projeto SETA, e terminei bem, agradecida, uma boa semana a todos, obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase um, eu já senti a conexão com todos os aproximadores. O campo eu senti bem quente, mas com bastante acalmia. Aplicando o arco na Tânia, eu senti logo a presença do amparador e eu vi na cabeça dela um círculo azul, azul claro, e ele fazia como uma aura e ficava virando em torno da cabeça dela esse círculo. Ela ia diminuindo um pouquinho e depois voltava, como se ela estivesse diminuindo de tamanho e voltando ao tamanho normal, né? Uma sensação de bastante paz e serenidade, eu senti na aplicação nela. Depois, recebendo da Virgínia, eu senti uma energia bastante quente entrando pelo meu frontal. Começaram a pulsar os meus olhos, ouvidos, e me veio um banho de uma sensação de bastante acalmia e bem-estar. Senti a presença do amparador também. Agradeço aí as energias. Na fase 3, eu trouxe os assistidos da noite, né? Comecei a bocejar bastante, me vieram várias outras pessoas do grupo Karma, outras pessoas, até achei interessante o relato da Tânia, eu vi muita gente orando e me veio o Papa Francisco. Ele estava, parece que, envolto em algum ciclo de energia aí e fui bocejando até o final da fase 3. Na fase 4, eu entrei na OFIEX grupal, sentindo, bocejando, bocejando, e comecei a sentir água saindo pela minha boca, pelo nariz, pelos olhos, e eu percebi muito movimento de consciências. Na central extrafísica da fraternidade, me veio um choro um pouco convulsivo, eu senti a presença da minha mãe, e muitas cenas com ela na infância começaram a passar. Depois eu entrei na serenosfera, que eu me lembro, né? Já veio uma sensação de bastante acalmia. Na fase 5, eu fui enviando energias ao planeta, eu senti uma pressão bem forte no meu frontal, e círculos dourados começaram a descer sobre mim do teto do aproximário, né? Eu entrei na fase do Seta, bastante desconhecida, e eu senti muita ectoplasmia nessa fase. Era exteriorizado, o campo aqui estava bem, bem, bem cheio de pessoas e muito, muito ectoplasma no campo mesmo. Eu terminei bem, fiz uma boa desassimilação e agradeço a todos por poder participar. Uma boa semana a todos. Oi, gente, boa noite. Eu fiquei bastante hoje desconhecida durante o dia, e quando eu cheguei aqui, realmente tinha uma névoa muito branca, assim que eu comecei o campo, e eu fui tirada do corpo pelos írios, e assim, eu fiquei como se fosse num plástico mole, e eu vi a Virgínia aplicando, e tinha uma senhora bem alta do lado dela, e ela trabalhava com lavanda, então ela soprava aquela lavanda, e o campo foi ficando todo violeta, e assim, eu vi muitos índios aqui em volta da gente. Depois eu vi uma equipe da área da saúde entrando,
Aí, é assim, nesse plástico, eu estava nesse plástico, e eu fui vendo muita gente aqui, muita gente. Aí depois eu fui levada para a escola extrafísica, no Pilar, onde ele trabalhava com uma bola de luz dourada, ficava entrando e saindo dentro de mim. Depois eu fui para o hall da escola extrafísica, ali, acho que quem já foi já viu, e eles estavam trabalhando, é interessante, eles estavam falando do curso aqui de sábado. Eles falaram assim, olha, aproveita, porque lá vai estar uma grande equipe trabalhando com cura em todos os níveis e ativação da glândula pineal. E falou, interessante se fosse aberto realmente, se fosse, não sei se é online, o curso ou só presencial, se fosse online para até alcançar mais gente. Depois eu fui para o laboratório do SETA e o professor Walter estava ali. E ele estava bravo, ele falava assim, vocês não estão aproveitando o áudio. E eu falei assim, não, mas eu estou escutando os áudios, mas vocês não estão aproveitando o áudio. Aí, assim, e os íons estavam do meu lado. Aí, assim, a gente foi para cima, aí eu fui para fora do planeta Terra, eu entrei numa nave. Numa nave, assim, gente, era muito linda, ela era toda, assim, de vidro, e tinham sirianos, pleiadianos, arcturianos, estava um grupo muito grande, e eles falavam assim, olha, falavam para mim olhar, eu olhava assim, e tinha muitas naves, falavam, tem vários portais abertos. Esses áudios que a gente está enviando, que foi enviado através do professor Walter, tem frequências que é de ativação muito grande, de cura realmente. Aí eles perguntavam para mim, você não percebeu uma cura muito profunda em você? Eu falei, eu percebi. Eu falei assim, então, eu estou ouvindo, eu falei, mas é para vocês escutarem mais. E aí passou um recado muito específico, que é para mim dar para o professor Walter, né? E aí eu falei, tá bom, né? Então eu vou escutar mais o áudio. E realmente eu tô sentindo muita diferença. E eles mostraram aberturas, várias, diz que está tudo muito aberto, mesmo que pareça um caos. Para quem está interessado em se melhorar, tá vindo as informações para a gente aproveitar bastante. Aí eu voltei, eu acho que estava no extrafísico, eu acho. Porque na hora que eu olhei para a Tânia, é que eu vi assim uma luz muito dourada assim atrás dela, muito forte. Você lembrou? Muito forte assim. Aí eu falei, gente, foi muito bonito de ver. Aí eu fui para ali, aí eu só fiquei repassando e preocupada em passar o recado para o professor Walter. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. E terminei super bem, porque eu estava hoje o dia inteiro muito assim, com muito sono. Tava difícil, hoje eu precisei, acho que eu dormi umas 3 horas hoje à tarde. E ainda cheguei aqui, eu falei para o Jeff, nossa, estou com muito sono. Mas eu já acho que já era para poder estar passando isso daí. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Boa semana. Boa noite a todos. Na parte 1, eu me conectei com as equipes amparadoras e instalei o estado vibracional com facilidade. Na parte 2, exteriorizando para a Isabel, eu percebi que as energias iam em fluxos, e depois eu vi um grande fluxo de energia que vinha do alto para o coronário dela, nas cores rosa, violeta e dourado. E tomavam todo, aí ela pegavam todo o soma dela. Para a Silvana, quando eu exteriorizei para a Silvana, então, aí eu ia fazer o alto arco voltaico, mas me veio um insight muito forte e falou, não, você vai lá e exterioriza para a Silvana. Aí eu cheguei para a Silvana e falei, Silvana, eu vou aplicar em você. E aí, quando eu estava aplicando, eu percebi essas energias em ondas, e elas desciam para o corpo todo dela, e a percepção era que ela estava recebendo uma grande asepsia energética, estava fazendo uma grande asepsia energética nela. No pilar eu senti muita pressão na cabeça, dor de cabeça mesmo. E como na Procim da semana passada, eu percebi que foi colocado um aparelho extrafísico na minha cabeça em formato de um capacete, fazia muita pressão, inclusive aqui no frontal. Tinha um negócio que fica aqui no frontal, né? Ele parece que é um negócio redondo que fica no frontal. Mentalizei os pedidos de assistência da noite para aquele campo que estava formado ali. O pilar se formou nas cores branca e dourada, e era tudo muito brilhante, estava muito bonito, muita gente, muita movimentação. Nas conexões aconteceram muitas coisas, eu recebi muitos insights, vi cenas, pessoas que apareciam em cada conexão, me conectei com a UFIEX Grupal, me vi lá na UFIEX Grupal, aconteceu um monte de coisa
nas conexões, mas eu não consigo é, colocar em ordem, né? Um monte de coisa que aconteceu. No bolsão, na parte um, exteriorizei para mim o oficina, o quadrante europeu, mentalizei muita paz para todos os países, muita lucidez para a humanidade, né? Para a gente conseguir superar todas esses conflitos que assolam o nosso planeta. Na parte 2, tudo ficou muito gelado. Aí começou de novo muita movimentação, mas agora a movimentação era de amparadores. Percebi muitos amparadores extraterrestres. Eles tinham formas diferentes e eram de cores diferentes. O campo ficou iluminado com luzes diferentes o tempo todo. Eu terminei ainda com pressão e dor de cabeça. Fiz uma excelente dia assim, mas eu acho que isso daí vai passar mais para frente, é por conta da pressão mesmo do aparelho, tá bom? Muito obrigada e uma excelente semana para vocês. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, aqui no início, né, quando eu comecei a movimentar as energias, eu já comecei com uma leve descoincidência e hoje eu mesma fiz o arco voltaico em mim, que foi alto voltaico. Eu coloquei as minhas mãos na minha própria cabeça e é assim, é nítido quando você está com a mão e sem a mão, quando você aplica em você mesma. Não sei, para mim faz diferença. Quando eu coloquei as minhas mãos em mim mesma, eu já percebi uma descoincidência mais profunda, já comecei a concentrar maior. Meus pensamentos, às vezes, eles voavam para outro local, eu falava, não, concentra, e assim foi. E, e assim foi o resto da aplicação do arco voltaico. Aí depois no pilar eu percebi já para a esquerda e eu fui embora também, eu não vi mais nada. Eu não estou conseguindo manter a minha lucidez, porque eu acho que eu desconhecido muito fácil e eu preciso prestar mais atenção nisso. Eu sei que eu estou aqui, mas eu não estou aqui, eu não recordo as coisas que acontecem. Aí na fase 5, eu estava lúcida no início da fase 5, eu só exteriorizei bastante energia, percebo bastante ectoplasmia e bastante assistência. E é isso. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite. Bom, na fase 1, eu senti minhas mãos, logo no início dos trabalhos, comecei a sentir minha mão quente, como se estivesse pegando fogo, e imediatamente eu senti a presença de muitas pessoas aqui, muitas. E essas pessoas estavam todo ao redor de nós, estava espalhado por todo, ao longo aqui do salão, e eu até notei que para poder não perder, escutei sons de chuvas. Então, como se estivesse chovendo do lado de fora, externamente. No arco voltaico, quando eu apliquei, senti muita tontura. Senti também como se estivesse tomando um choque, uma energia muito forte que vinha dos pés à cabeça. E eu senti o meu corpo, ele como se estivesse quase que desfalecendo, vamos dizer assim. Mas procurei sempre manter com o professor Walter, na aplicação, e mandando para ele energias boas, né, e fraternas para ele. Quando eu recebi um calor muito forte, principalmente na parte frontal, né, eu senti muito, voltou a tontura novamente, né, mas eu senti muita energia fraterna. E muito bom também, foi uma energia muito boa, parece que foi até um pouco mais rejuvenescedor. No pilar, muitas vozes, eu escutei vozes, acabei escutando, vendo muitas luzes coloridas, multicoloridas, né, de várias cores, e minha boca começou a salivar bastante. Salivava, e nesse momento eu comecei a sentir uma forte vontade de chorar. Não sei te dizer o que aconteceu. É uma tristeza muito grande que veio, eu estava chorando já aqui, e depois comecei a ver
eu não sei quem falou aqui dos índios, eu vi uns pessoal de carroça, pessoal de carroça, andando de carroça em nossa direção, vi muitas crianças, muitos bebês pequenos. E depois eu não lembro de mais nada. Assim, eu simplesmente apaguei, né? E por mais que eu tivesse acordado, mas não estava acordado. Isso é mais ou menos essa sensação. E o que eu sentia é como se eu tivesse, o meu corpo estivesse balançando, tivesse muita energia entrando e saindo. Entrava e saía, e parecia que eram muitas, mas muitas consciências que estavam precisando de ajuda. E o que mais me chamou a atenção mesmo, de fato, foi crianças recém-nascidas. E pareciam que estavam envoltos naquelas... Antigamente se fazia muito... Você embrulhava a criança, parecia um casulo, né? Hoje em dia não se faz mais isso, mas é bem assim mesmo. Parecia como se fosse filhos de índios, né? É a sensação que eu tinha, que eu percebi. Eram vários. E depois eu só lembro de conseguir, quando chegar no Bolsão, só que quando chegou no Bolsão, eu fiquei totalmente perdido em relação a essa questão. O que estava acontecendo, o que ocorreu, a sensação, porque dessa vez eu tive algumas sensações mais emocionais, né? E eu percebi que haviam ainda muitas pessoas ao redor e aos poucos parece que estavam encontrando o caminho. Acho que a Silvana, né? A Silvana, sempre estava a presença de um ser bem grande, alto, forte, atrás dela o tempo todo. E em um dado momento, quando as luzes todas se apagaram, aqui ficou literalmente, não sei quem falou de névoa, mas eu não enxergava mais ninguém, estava tudo branco, todos desaparecendo. Então, essa foi a sensação que eu tive hoje. Foi bom, é muito, muito interessante até cada momento uma sessão. Agradeço, uma sensação diferente. Agradeço a todos, tenham a todos uma ótima semana. Olá, boa noite a todos. Então, quando a gente vai iniciar a fase 1, então, anteriormente, a Tânia já faz a colocação das assistências da noite. E já quando ela começa a colocar os assistidos da noite, a gente já começa a perceber a fluência, né, das consciências que vão ser assistidas na atividade do dia. Então, você já começa a sentir a presença desse pessoal todo, à medida que ela vai colocando os nomes. E à medida também que cada um de nós vai colocando o seu plantel de assistência, né, de carência de assistência. Então, já nessa fase pré-inicial, já dá para perceber a presença de um grupo grande de consciências para assistência. E na fase 1, então, a coisa fica muito mais clara, né, e muito mais assim intensa no sentido de perceber a presença dessas consciências. Já no arco voltaico com Edgar, aplicando no Edgar, quando eu já me aproximei e coloquei a mão esquerda no cal dele, eu pude perceber já a presença de um amparador atrás dele e pude sentir também uma esterilização de energia no nucal dele bastante intensa. Mas a impressão que me deu é que estava sendo assistido o grupo Karma dele, que ele fez uma solicitação grande de assistência para o grupo Karma dele. E me parece, né, uma hipótese de que houve uma assistência para toda essa situação familiar dele, tá? Bom, e aplicando ainda no Edgar, eu pude perceber uma presença aí da Dimener, que é aquela fumaça branca, no alto da cabeça dele. Ele já apresentou, então, uma esterilização também bastante grande de ectoplasma a nível de cabeça, que é o neuroectoplasma. Bom, e recebendo o arco do Edgar, eu pude sentir também uma energia bastante forte, bastante fraterna, penetrando em todo o meu holossoma.
e a assistência continuou a ser feita também, mesmo recebendo o arco voltaico de Edgar. Eu me senti muito bem com a aplicação dele e agradeço aí as boas energias que ele exteriorizou. Já no pilar, eu pude perceber também a conexão com os aproximadores, tanto presenciais como à distância, e também com a equipe amparadora da atividade de hoje. Na UFIEX grupal, então, deu para sentir a presença da equipe extrafísica que trabalha com a UFIEX grupal, no sentido de acolhimento dessas consciex para assistência. E nas demais fases, eu também me descoincidi e exteriorizei bastante energia, mas não tenho muita rememoração nas demais fases. Já na conexão número 5, na parte 1, eu pude sentir, né, o que colocaram também no meu coronário, como se fosse um aparelho extrafísico. Eu pude perceber como se fosse também um capacete no coronário e uma conexão muito intensa com extrafisicalidade. Nas demais conexões, na fase 1, eu pude perceber, na fase 2, que é o projeto SETA, eu pude perceber uma mudança no padrão de energia do campo e também a presença de consciências mais especializadas no sentido da cura e da autocura. Fiz uma boa desassimilação, terminei bem e sou muito grato aí pela participação de hoje. Um abraço e boa semana. Terminamos aqui, Carlos. Tá, joia. Obrigado aos nossos aproximadores. Vamos dar continuidade, né? A Cris, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite, pessoal. Então, na primeira parte, eu fiz uma boa mobilização das energias. No alto arco voltaico, eu percebi uma forte exteriorização de energias pelo corono chakra e percepção de consciências indianas e budistas, que, aliás, ficaram boa parte comigo durante toda a Procin hoje. O pilar, para mim, primeiro, ele estava azul e ele atravessava as nuvens e no fundo tinha uma luz bem brilhante. Eu percebi que aí também os assistidos da noite foram assistidos nessa primeira etapa. Depois, eu vi uma nave gigante em cima da SPEC, mas estava bem próxima e o pilar dava diretamente a ela, então uma segunda fase do pilar, como eu chamei. A nave, ela ocupava o quarteirão inteiro da CIPEC, e as consciências, elas foram para dentro, elas eram sugadas, e depois eu não achei que eu tivesse projetada na nave, não, talvez eu tenha visto por clarividência viajura mesmo, eu via as consciências dormindo em treliches, assim, não tinha, mas elas estavam uma em cima da outra, né, como se tivessem uma cama, mas elas estavam meio que aparadas por energia. E depois também em algum lugar dessa nave tinha algumas consciências que estavam presas mesmo, eram barras de energia em algumas delas. Na fase 4 no FIEX, acho que foi a Isabel que falou de lavandas, eu me vi num jardim com muitas lavandas. Na fase 5, também exteriorizei bastante energias para a minha oficina, para o planeta. Na segunda fase, muita gratidão, muita energia para os assistidos do SETA, e eu acabei, assim, 2 minutinhos antes. Estou bem agradecida aí por mais uma noite de assistência. Obrigada a todos. Beijinho. Carlos? Carlos? Sei que eu tinha tirado o mute. Obrigado, Cris. Boa semana. Deise, pode trazer seus relatos. Boa noite a todos. Pode. Eu, logo no início, eu senti também parece que um capacete, né, bem no frontal ali, bem forte. E
também teve um momento que eu parece que eu estava sentindo a minha respiração, mas não era a minha respiração. Senti muito forte isso. Levei susto, falei, será que tem alguém respirando aqui em cima de mim? Aí passou, depois voltou de novo e teve um momento que meu celular, não sei, parou, deu pause. Eu tive que olhar e aí apertar lá o play novamente. E do restante eu mantive lúcida, muitos pensamentos na cabeça, mas assim, percebi mais nada assim, senti muito frio e foram muitos pensamentos, muitas coisas passaram, mas assim, não senti mais nada, a não ser de vez em quando essa respiração que vinha, parecia assim, e isso me assustava. Eu falei, quem está respirando em cima de mim? Apenas isso. E sempre sinto no finalzinho incômodo no umbilical chakra, né? No umbilical, chakra umbilical. Sempre sinto esse desconforto. E também, assim, eu bem sentindo sempre esse desconforto, assim, uma angústia, sabe? Uma coisa assim, não muito boa. Mas estou bem. Saiu bem sentindo em todas as segundas-feiras. Assim, um certo mal-estar, um certo angústia e uma insatisfação. É o que eu sinto. Gratidão. Tá, joia, Deise, obrigado. Uma boa semana para você e continue participando. No começo é assim mesmo. Deixa eu pegar meus relatos aqui. Ok. Na fase um estava muito descoincidido, ectoplasmia, senti o campo. Eu pensei em cada aproximador. Curioso que eu pensei até nos que não estão mais conosco, alguns que saíram, mas eu lembrei deles também, pensei em cada um. Na fase 2 que a gente faz a aplicação da energia em si mesmo, né? Eu tive alguns devaneios, mas eu vi algumas pessoas conversando, algumas pessoas me olhando, né? Um rapaz conversando com a moça, e aí começou a esfriar muito, né? Não sei se era o meu quarto, tal, que eu faço no quarto. Na fase 3 eu senti o pilar girando, senti a energia, ouvi o comando. Na fase das centrais não ouvi nada, né? Estava indo e vindo, né? Uma sensação boa de descoincidência, de ectoplasmia. E na fase 5 eu despertei ali no seta, né? Voltei e tal, fiquei. E agora eu estou me sentindo bem, bem disposto, bem energizado. Tânia, o pessoal daí tem alguma sincronicidade ou lembrou de alguma coisa? Tá desligado o microfone. Agora é minha vez de falar. Tá ouvindo? Agora sim. Eu falei, houve bastante sincronicidades. Reza, vozes, lavanda, né, que foi a Isabel e a Virgínia, né, a Cris falou também da lavanda, né, muitas cores no campo. Eu senti, o que eu esqueci, né, de falar, que realmente hoje o tubo, né, vibracional, ele veio na cor dourada. Eu senti esse tubo muito dourado. E a Isabel, ela falou que teve essa percepção aqui do meu lado, ela viu uma luz muito grande, dourada. Seres, muitos seres, né, diferenciados dos nossos corpos aqui físico, né, luzes, mais cores, índios, né, no campo, muita ectoplasmia, dimener, enfim, acho que é mais ou menos isso, né? O capacete extrafísico, que várias pessoas viram, e o choro. O que eu tive também de percepção, assim, de sincronicidade é a dor de cabeça, né? Que eu senti que fui muito mexida aqui eu não vi o capacete, mas dor de cabeça. Mas estou bem agora. É isso aí. Ah, joia. A Deise, a Cris, lembraram de alguma coisa? Porque às vezes a gente lembra de algum detalhe depois que ouve os outros, né? Depois.
Não? Se não, vamos passar para o marketing. Marketing. Olá, pessoal. Lembrando todo mundo que nesse sábado a gente vai ter o workshop Autonomia Energética. Vai ser um dia inteiro de muitas práticas energéticas. A gente vai fazer práticas individuais, vai fazer práticas em duplas e práticas grupais. Então, a gente vai fazer uma malhação energética aqui, montando um campo muito forte e com muita interassistência, né? O objetivo aqui é que a gente desenvolva e qualifique as nossas energias e também faça muita assistência, autoassistência e heteroassistência. As pessoas que estiverem interessadas em participar, é só focalizar aí no QR Code, entrar na lojinha Evolua Up e fazer sua inscrição. Vai ser aqui na CIPEC, em Jundiaí, no próximo sábado, das 9 às 17 horas. Nós vamos também continuar com o curso Aceleração da História Pessoal, é um curso online, nós vamos entrar na 4ª e última aula desse curso, que vai acontecer na próxima quinta-feira, das 19 às 21 horas. O assunto vai ser muito bacana e vai encerrar um curso de grande profundidade aí para a nossa autopesquisa. Tá, gente? Então, Virginia, obrigado. Domingo tem seta? Domingo que vem tem seta. A gente vai ter a apresentação da Silvana, trazendo, então, as autovivências, as experimentações dela, como é que foi o projeto Seta para ela. Imperdível, hein, gente? Domingo que vem, às 9 horas. Tá, joia. Na verdade, é o SETA dentro do CVA, mas está tudo bem. É verdade, é o CVA, que a gente vai falar do Seta. É isso mesmo, Carlos. Muito Tá, obrigada. joia. Pessoal, uma boa semana, as melhores energias. Tchau, tchau. Tchau.